Olá a todos que estão nos ouvindo, está começando mais um FECAM Acessível Debate. Eu sou a Luísa Michel, sou jornalista aqui da FECAM, e hoje a gente vai falar sobre a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Governo Federal. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher jovem, de cabelos loiros escuros, ondulados, com uma franja na testa, óculos de armação de grau e estou usando uma camiseta preta. Quem está comigo aqui é a Ana Feminella e o Paulo Suldowski, que é o consultor de acessibilidade aqui da FECAM. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Luísa. Obrigado, Ana, pela presença, nossa secretária nacional da Pessoa com Deficiência. Bom, como já apresentado, eu sou Paulo Suldowski, trabalho com inclusão e acessibilidade dentro e fora da FECAM. Sou um homem de 42 anos, um homem branco, com poucos cabelos, e estou vestindo uma camiseta preta. Então, seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo para a gente já no início aí da tua gestão da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, Luísa e Paulo. Eu que sou de Santa Catarina, né? Também me reconheço aí nesse território, né? Que é a nossa grande Santa Catarina. Bom, então vamos aqui para um mini currículo da Ana Paula. Ela é, como ela mesma falou, aqui de Florianópolis. Ela tem graduação em Educação Física pela UDESC, Universidade do Estado. Ela é especialista em Gestão Pública pela ENAP, que é a Escola de Educação Física Escolar pela Universidade Federal de Santa Catarina também. Ela assumiu a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ligada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, agora no dia 3 de janeiro. Ela é servidora efetiva da Escola Nacional de Administração Pública há mais de uma década. Desde 2021, é coordenadora local de pesquisa nacional na Fundação Oswaldo Cruz sobre o conhecimento da atenção primária em saúde sobre deficiência. Ela ministra palestras, oficinas e cursos referentes aos direitos das pessoas com deficiência em órgãos públicos e em movimentos sociais em diferentes contextos. A Ana Paula também foi assessora da Secretaria Executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República. De julho de 2014 a julho de 2016, ela também atuou na coordenação do Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência na Presidência da República e no Programa de Inclusão de Pessoa com Deficiência na ENAP. Então, vamos lá. A gente, né, já teve esse currículo seu aqui, mas conta pra gente como é que você chegou na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Tá bom, eu vou fazer uma pequena audiodescrição, nada profissional, né? Mas eu sou uma mulher de 50 anos, branca, estou de óculos de grau, com armação em metal, cabelo curto, marrom e liso, e estou com um vestido preto com alguns detalhes coloridos na frente. Atrás de mim tem uma parede. Nessa parede tem um quadro aguardando a foto do nosso presidente Lula, né, que vai ser a nova foto, né, presidencial. E também atrás de mim tem um sofá preto de couro. Então, a gente chegou aqui na Secretaria muito recentemente e essa minha trajetória na pauta da pessoa com deficiência começou muito antes de eu me tornar pessoa com deficiência. Eu era professora da Rede Pública Municipal de Florianópolis e lá a gente já trabalhava com a educação inclusiva. Então, a experiência de trabalhar com crianças com deficiência na escola regular, né, no núcleo de educação infantil, são experiências que nos marcaram, né, e que a gente traz também para esse momento de pensar a política nacional dos direitos da pessoa com deficiência. E esses direitos têm que chegar no município. Por isso é tão importante essa conversa com vocês, da FECAM, né, porque é lá no território que a lei sai do papel e tem que se tornar parte do cotidiano da pessoa com deficiência. Ana. Oi? Não, só te complementando, a FECAM chega nos 295 municípios, nos consórcios, e também nas 21 associações de municípios aqui em Santa Catarina. Então, essa pauta, né, que você falou que é importante que a política da pessoa com deficiência chegue no território, a gente está aí
justamente para isso, tá? A gente vai mandar esse link para todas as prefeituras, vai mandar esse link, né, para todo mundo. Inclusive, a gente se coloca à disposição para fazer o teu link aí da Secretaria da Pessoa com Deficiência com os municípios aqui representados pela FECAM, tá bom? Te cortando aí, mas pode continuar. Perfeito, Paulo, perfeito. A gente tem muito interesse nessa relação, né? Então, respondendo a Luísa, a gente tem essa experiência desde 2003. Eu me tornei uma mulher com deficiência, vítima de um acidente doméstico. Eu fui soterrada por uma coluna de tijolo e cimento em casa, quando eu ainda morava em Florianópolis. Então, acabei deixando a minha profissão de professora de educação física, foquei um tempo na militância dentro do movimento sindical. E, em 2009, me mudei para Brasília para estudar para os concursos e, né, rever e reconstruir a minha vida profissional, também como servidora pública, né? É uma paixão, né, ter como patrão e ter como, né, o compromisso de promover os direitos das pessoas, né, dos cidadãos, através dos serviços públicos e com serviço público de qualidade e compromisso, né? Em 2009, então, eu chego para cá, entro também na pauta da educação, mas na educação de servidores públicos, federais, principalmente, né, através da Escola Nacional de Administração Pública. E é lá, a partir de lá, que a gente começa essa experiência de estudar a gestão inclusiva na administração pública. Então, é desse lugar de fala, desse lugar de experiência que a gente vem. Além disso, o meu vínculo com os movimentos sociais de defesa de direitos humanos já vem desde os anos 90, né, como educadora popular do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, lá nos anos 90, no início dos anos 2000, no combate ao assédio moral e sexual nas relações de trabalho. A gente também entra na pauta da saúde do trabalhador. Eu fui, por um tempo, assessora de formação da Escola Sindical Sul, que fica né, que é ligada à CUT e fica em Florianópolis. E quando eu venho para cá, então, para o Ministério, né, para a Escola Nacional de Administração Pública, a gente mergulha na realidade aí de colaborar para que a gente faça política pública e para que ela saia daqui do quadradinho do Distrito Federal, né, e se efetive em todo o país. E daí, esse é o nosso compromisso aqui na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É o nosso desafio. A gente tem muitas demandas que estão represadas, né? Tem um acúmulo de violações de direitos humanos, né, sofridos pelas pessoas com deficiência. Muitas vezes essa violação e as violências são até banalizadas ou invisibilizadas pela população em geral. A gente tem esse compromisso com um enfrentamento a todas as formas de discriminação às pessoas com deficiência, né? Então, a gente tem uma grande conquista no governo Lula, que foi no governo Lula que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência se tornou texto constitucional, né? Ela passou por todo o rito de emenda constitucional e todo um movimento social trabalhou para que a gente tivesse essa convenção internacional, que é uma grande conquista normativa para as pessoas com deficiência aqui no Brasil, e foi no governo Lula que a gente conseguiu que ele se consolidasse como um texto constitucional. Então, acima de tudo, a gente tem esse compromisso da ampla implementação da convenção. Uma das formas de operacionalizar essa implementação é a Lei Brasileira de Inclusão, que foi no governo Dilma, em 2015, que foi sancionada, e a gente ainda tem desafios, desde 2015, de regulamentar alguns artigos da Lei Brasileira de Inclusão que viabilizarão o acesso a mais direitos, né, a operacionalidade desses direitos, para que a gente deixe... para que a gente retire do papel o direito, né, do instrumento normativo para o cotidiano das pessoas com deficiência. Então, assim, a gente tem esse trabalho aqui na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência de fazer uma articulação interministerial, né, falar e articular ações de todas as políticas que são universais, para que elas sejam acessíveis, para que elas sejam inclusivas.
Então, a acessibilidade é um entendimento da gente, é um direito fundamental, é um direito humano fundamental, porque ele também é um direito a ter direitos, é uma ferramenta para que as pessoas, a maioria das pessoas com deficiência, requer alguns recursos e algumas tecnologias para que a gente consiga ter o direito de ir e vir, a autonomia, o direito de decidir sobre a sua vida, o acesso à informação, o acesso à comunicação e a todos os direitos sociais conquistados arduamente pela população brasileira. Muito legal. A Ana Paula fez, né, Luísa, uma linha do tempo, né, da vida dela, do trabalho da secretaria, dos avanços na legislação que a gente teve. É isso aí que a gente quer, que a gente gosta. Vai lá, Luísa, pode passar para a próxima pauta aí. Enfim, está contigo. Você falou bastante sobre os próximos passos, né? O que é prioridade agora para esses próximos meses e para os próximos 4 anos de governo? São muitos os compromissos firmados para refundar a política de direitos humanos, né, no governo Lula, né, e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ele tem esse compromisso de fazer valer e garantir o acesso a direitos das pessoas com deficiência e de todas as pessoas, todos os cidadãos. Para que a gente alcance, né, a equiparação de direitos, precisamos, sim, reconhecer a acessibilidade como um direito fundamental. E, muitas vezes, a acessibilidade ainda não está identificada como uma prioridade para muitas gestões, embora muitas pessoas queiram atuar de forma a garantir a inclusão das pessoas com deficiência, na gestão pública ainda é uma novidade fazer a inclusão das pessoas com deficiência. Então, fazer uma gestão inclusiva é um desafio para todos os gestores públicos, inclusive municipais, estaduais, e nós, da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, queremos ser esse ponto de apoio para que a gente torne a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um instrumento, uma referência garantidora. E como é que a gente vai garantir? Viabilizando que as políticas públicas universais sejam acessíveis, sejam inclusivas e, principalmente, que a gente tenha um letramento no combate a qualquer forma de discriminação em razão de deficiência. Nós, aqui da nova Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, queremos popularizar o debate anticapacitista. Embora muitas pessoas ainda não saibam que nome é esse, a gente vai popularizar e fazer de forma com linguagem simples e com vários formatos de acessibilidade, desmistificar os estigmas que pesam contra as pessoas com deficiência, né? Então, há uma cultura estabelecida na nossa sociedade, não é só no Brasil, né? Embora 15% da população mundial sejam pessoas com deficiência, a gente ainda tem uma invisibilidade das pessoas com deficiência na arena política, por exemplo, né? É muito recente, é coisa de 30 anos que a gente começa a ver o protagonismo das pessoas com deficiência, a presença das pessoas com deficiência na sociedade. E a gente quer ir avançar, e avançar muito nesse sentido, né? Então, garantir o cumprimento da lei de cotas no serviço público e na iniciativa privada. A gente precisa garantir o direito às pessoas com deficiência, às crianças, adolescentes, desde a educação infantil, as crianças estarem na educação, né, na educação regular. Educação regular, né? Ter essa oportunidade, retomar o processo de implementação da educação inclusiva, porque não basta garantir o acesso à entrada, precisa, sim, ter condições de promover a inclusão. E isso significa capacitação, formação profissional dos trabalhadores, desde a pessoa que fica no portão da escola até o educador, né? Todos os profissionais que estão na comunidade escolar também fazer esse debate do quanto é importante a inclusão na educação e colaborar para o MEC,
com o MEC para que a gente construa um plano de implementação da educação inclusiva, porque desde 2021 não houve nenhuma verba transferida do MEC para a educação inclusiva. Isso significa o quê? A precarização das condições para as escolas regulares oferecerem uma educação verdadeiramente inclusiva, né? Então, quando a gente só coloca o indivíduo lá, a gente não garante a inclusão. A gente precisa de todos os recursos de profissionais adequados, o quantitativo de profissionais, ambientes acessíveis com recursos de acessibilidade. E a gente tem muita coisa feita, né? Muitas produções de conteúdos, inclusive por todos os movimentos sociais, muitas organizações que têm elaborado conteúdo nesse sentido, mas que precisam chegar e virar política de Estado, né? Precisa ter uma etapa de implementação para que as pessoas verdadeiramente sejam incluídas. Incluir significa não só inserir o indivíduo no ambiente, mas sim o ambiente se alterar para que a gente tenha uma cultura que prestigie a diversidade humana, reconheça que as nossas diferenças, as especificidades das pessoas com deficiência não sejam motivo de discriminação, não sejam motivos Essa é a diferença valorizar as pessoas de forma diferente. Da inclusão para a integração, né? Integrar é colocar o indivíduo lá e deixar ele lá, incluir, é realmente fazer ele participar efetivamente daquele processo, né? Deixa eu só, tu deixou um gancho bem legal, tu falou da invisibilidade das pessoas com deficiência, inclusive nos ambientes políticos. Quando a gente está falando de política, a gente está falando de política simplesmente partidária, né? Mas política pública, política também, né? Partidária, da pessoa participar das câmaras de vereadores, câmaras de deputados, enfim, é assim que a democracia funciona. E aí eu queria só lembrar, né, que a FECAM, todo estado tem federação de município, né, todo estado brasileiro, tem também a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e a primeira no Brasil a ter um setor especializado, um setor próprio para cuidar das questões, trabalhar, né, as questões de acessibilidade de pessoas com deficiência foi a FECAM. Então, acho que a gente está desbravando e a gente quer levar essa experiência aí para... A gente vai estar esse ano na Marcha dos Prefeitos, a gente quer levar para as outras associações, para que tenhamos em cada estado uma representação da pessoa com deficiência nas associações de municípios, que também são associações da sociedade civil, lembrando, né, são associações também com entidades de defesa de direitos também, né, as entidades, as confederações, e a federação e a confederação dos municípios, elas são entidades apartidárias e reúnem aí os prefeitos e presidentes de associações e de consórcios, e aí a gente está aí para trabalhar essa política pública da pessoa com deficiência também através das associações de municípios. Isso. Aproveitando a oportunidade, a FECAM poderia estar conosco numa campanha que estamos lançando junto com a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e os outros movimentos, e a campanha é internacional, inclusive, né? A ONU tem chamado para o dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, um movimento chamado assim, Conosco e Não por Nós, dando visibilidade a esse protagonismo da pessoa com deficiência intelectual, né, e a pessoa com síndrome de Down. E a gente vai trazer aí a visibilidade de pessoas que são influencers, gente que que está em destaque em suas atividades profissionais. Já temos vereador ou vereadora com síndrome de Down no nosso país, e a gente precisa dar visibilidade para a sociedade, que sim, nós podemos, a gente não precisa, a gente tem essa importância do lugar de experiência dos pais, das mães, dos responsáveis por pessoa com síndrome de Down, mas também temos já uma caminhada nesse protagonismo das pessoas com síndrome de Down. Inclusive, a gente vai fazer uma atividade junto com a Viti. A Viti é influencer, é uma jovem com síndrome de Down que conseguiu alterar o conceito de síndrome de Down no Google, que estava muito ligado ao modelo médico, e agora ela deu essa pegada dos direitos humanos, que é muito interessante, né? Então, a gente começar a valorizar, a gente precisa, para que a gente consiga dar o salto qualitativo do acesso a direitos, a gente precisa ter políticas formativas, né? Então, a formação profissional, a formação dos agentes públicos que atuam nessa área é fundamental. Então, eu estou falando isso porque, aproveitando essa oportunidade de diálogo com os municípios, com os prefeitos, de que é, sim, possível
também garantir o protagonismo. Então, valorizar essa história de construção do protagonismo das pessoas com deficiência, de reconhecimento dessa pauta, também da necessidade de a gente ter políticas afirmativas, valorizar a presença das pessoas com deficiência na administração pública. Uhum. Isso promove a aprendizagem organizacional, isso promove amplia os horizontes de quem está trabalhando no serviço público, e inclusive até para conseguir perceber a importância da acessibilidade, da inclusão, para que a gente saia desse ciclo de exclusão e de invisibilidade. Então, essa participação começa por aí, né? Por políticas públicas acessíveis, inclusivas, e é uma pauta que é apaixonante, né, Paulo? A gente aprende Quem todo trabalha com dia. inclusão e com acessibilidade nunca mais larga. Nunca E mais sai. a heterogeneidade da nossa população é incrível. Então, a gente Isso. aprende realmente com essa convivência Não, e demais. conta com a gente, Ana. Depois a gente faz aí os combinados, né, institucionais aí, né, que precisa disso. Acho que é bem importante oficializar, né? Mas conta com a gente com certeza vai estar junto nessa campanha aí. Luísa? Eu ia comentar que eu acho que é muito importante ter trazer essa pauta também para o meio mais digital, assim, para o meio mais jovem, porque a gente tem que saber se comunicar também com essas pessoas mais jovens e que elas são muito mais mente aberta e muito mais, assim, elas têm um tato muito maior para lidar com essas questões, sabe? Então, eu acho que é super importante, assim, trazer essa pauta para esse meio também. Ótimo. Luiz, a gente também está no nosso horizonte, a gente precisa comunicar de forma mais dinâmica, né? E comunicar com essa juventude e também trazer essa juventude para o debate. Vocês viram que na subida da rampa, junto com o presidente Lula, tínhamos ali um jovem que eu acho que foi ontem, fez 25 anos, o Ivan Baron, né? Um jovem lá do Rio Grande do Norte, e que também está mobilizando as redes sociais em torno da pauta da deficiência. Então, essa contribuição de assim, desvendar essas diferentes abordagens sobre deficiência, né? Aquela superação do vitimismo, de olhar a pessoa com deficiência, passa também por dinamizar essa comunicação, esse diálogo com a juventude, e é muito, muito importante. Eu tenho medo de tudo aquilo que eu não conheço, né, Luísa e Ana Paula? Então, acho que essa fonte de comunicação, essa fonte de conhecimento vai desmistificar muita coisa. Desculpa aí, Luísa, vai lá. Não, imagina, até para tirar um pouco dessa esfera do político, né? De trazer para o dia a dia mesmo, de todas as pessoas, uma pauta que é extremamente importante. E que, às vezes, se a gente deixa só para quem faz as leis ou para quem aplica elas, acaba se tornando uma pauta muito... que não é palpável, né? Então, as pessoas acabam não se identificando com aquilo, assim. E aí, quando a gente traz mais para esse outro lado, a gente acaba tendo mais pessoas que vão ajudar a defender isso também. Ótimo, ótimo gancho, Luísa, porque é isso, tem uma crise, né, em relação à crença nas instituições políticas. E o que a gente tem que entender é que as decisões políticas, o que é decidido lá no Congresso, na Câmara de Vereadores, no gabinete do prefeito, tem impacto na vida das pessoas. Então, quando o Lula fala assim, a gente tem que botar o pobre no orçamento, a gente tem que entender que é isso, a gente tem que chegar lá na promoção dos direitos. Então, as pessoas com deficiência, a maioria da população com deficiência no Brasil, está entre as camadas mais pobres do Brasil. Então, a gente precisa reconhecer que precisamos sair desse ciclo de empobrecimento. A deficiência, muitas vezes, recai sobre as famílias, né? O custo, né, dos recursos né, em torno da deficiência acabam recaindo muito, pesando muito no orçamento das famílias. Ele precisa ser mais aproximado aí, né, com o poder público. E aí, esse é o nosso interesse, que a gente entenda que as políticas públicas precisam fazer esse suporte. Muitas vezes essas famílias estão sobrecarregadas,
a carga mental de uma mãe, de um pai que recebe uma negativa do acesso a direitos é muito grande. Então, a deficiência, na forma como a gente pensa, ela não impacta só quem tem a deficiência, mas também a sua família, a sua comunidade e as instituições que atuam também. Então, a gente tem muito para fazer, né? Já viu? Tem bastante coisa. Luísa, tu quer fazer as últimas perguntas? A gente já ocupou bastante tempo, combinei com a Ana Paula aqui 1 hora, a gente já está Eu chegando acho nesse... que a gente já pode ir encerrando, porque a última fala da Ana Paula foi ótima, ela já respondeu todas as minhas últimas perguntas também. Ótimo. Então, foi ótimo. Eu vou falando. Ai, mas é assim mesmo, tem que ser assim. Depois a gente vai marcar mais oportunidades com a Ana Paula aí Isso, para trazer mais informações. São A gente tantas lacunas. vai trazer a Ana Paula aqui Exatamente. para Santa Catarina nas nossas produções aqui enquanto FECAM. Então, Olha, isso, olha, gente, se vocês puderem, né, enquanto FECAM pensar aí, eu tenho até material assim para carnaval inclusivo. Eu vou desfilar numa escola de samba lá de Floripa, no carnaval. Tá? Opa, então, vai estar que com legal. a gente aqui. Inclusive, ontem, a gente tem um estúdio aqui na FECAM, né? E aí tem uma empresa aqui de Floripa, que é a Interpress, que ela é parceira da FECAM, inclusive, e elas estavam aqui gravando a interpretação de Libras de alguns hinos de escola de samba daqui da ilha. Samba enredo, o né? samba enredo, isso aí. Ai, que ótimo, Luísa, tem que fazer mesmo, então. É muito legal. Se vocês quiserem difundir o carnaval, inclusive, acessível, né? Eu posso mandar o materialzinho para o Paulo. Manda para a gente. Tá bom, queridos? Então, só para... né, depois a gente edita essa parte aqui, porque a gente virou uma conversa informal. Virou. Não, já virou conversa de trabalho. Mas vamos lá, então. Vou voltar aqui. Obrigado, tá, gente? Calma aí. Calma. Agora vamos encerrar de verdade. Bom, Luísa, então... Isso, calma. Vamos lá, Luísa, faz os encerramentos aí, então. Eu queria agradecer, então, a presença da Ana Paula, a presença do Paulo também. Muito obrigada por essa conversa. Acho que foi extremamente esclarecedora e necessária para esse momento que a gente está vivendo e vai viver a partir de agora. Bom, eu também quero aproveitar, Luísa, agradecer a oportunidade de ter a secretária nacional da pessoa com deficiência conosco, uma catarinense, assim como nós. Eu nasci no Paraná, mas me considero catarinense, estou aqui no estado há 34 anos. Luísa é catarinense de verdade, né, Luísa? E Ana Paula, aí, uma catarinense, estando lá no governo federal, motivo de muito orgulho. Ana Paula, que é uma pessoa com deficiência, além de ser... Eu digo que deficiência não é currículo, óbvio, mas é muito importante, extremamente necessário. O Nada Sobre Nós Sem Nós está aí, verdadeiramente funcionando, com uma pessoa plenamente capacitada, plenamente representativa, e está lá no governo federal. Então, eu quero te agradecer, primeiramente, Ana Paula, por estar aí, te parabenizar o ministro Silvio Almeida, que eu tive o prazer de estar junto contigo lá na posse dele, quando ele falou que tais pessoas, por exemplo, pessoas com deficiência, vocês existem e são importantes para nós. A gente se sentiu muito representado com aquele discurso dele. Então, te desejar aí um ótimo trabalho, mais uma vez. Eu, enquanto pessoa cega, enquanto pessoa com deficiência, me sinto extremamente representado por você. Tenho certeza que você vai fazer aí um ótimo trabalho, e eu queria que tu deixasse aqui um recado aqui para os catarinenses, principalmente para os municípios. Claro que isso vai para o YouTube, mas né, o pessoal pode assistir em qualquer lugar do Brasil e do mundo que quiserem, mas um recado especial aí para os catarinenses, para os nossos prefeitos, nossas prefeitas, nossos presidentes de associação e consórcio aí. Então, tá contigo. Eu quero agradecer a oportunidade que a FECAM nos oferece desse diálogo tão fundamental para a gente estabelecer e garantir os direitos das pessoas com deficiência. O Paulo, né, já tem o nosso contato, a Luísa agora também, e ficamos assim à disposição. A gente tem muita coisa para fazer juntos, e contem conosco. A gestão da administração pública precisa ser acessível, precisa ser inclusiva, e eu tenho certeza que os prefeitos, os municípios de Santa Catarina também querem contribuir, fazer parte dessa mudança para que a gente consiga promover a inclusão das pessoas com deficiência em qualquer espaço, porque lugar de pessoa com deficiência é em qualquer lugar. E a gente tem que entender que mesmo a ausência das pessoas com deficiência em determinado espaço
também é fonte de preocupação de dados, de informação necessária para que a gente entenda que essa ausência, muitas vezes, é movida pelas barreiras que ainda encontramos na sociedade, que ainda precisam ser demovidas para plena e ampla participação social e para o pleno desenvolvimento social e desenvolvimento da nossa democracia. Muito obrigada.